Pessoal, eu comprei alguns Denfalls, eles chegaram para mim aqui ontem, né? E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o que vocês devem fazer após comprar essas orquídeas para que elas continuem se desenvolvendo e florescendo. Esses aqui que eu comprei, por exemplo, né? O rapaz que trouxe aqui falou assim, eu já replantei, já tá tudo organizado, não precisa mais mexer na planta. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que mesmo quando isso acontece, às vezes você vai comprar, a pessoa te explica lá um pouco do cultivo, fala que não precisa mudar, que pode deixar no mesmo vaso por mais um monte de tempo, só que na verdade se você deixa, muitas vezes acontece da planta acabar morrendo, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o porquê. Então toma cuidado, se você comprar qualquer orquídea, não importa o que disserem para você, observa esses pontos que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, que eu tenho certeza que depois de vocês começarem a fazer isso que eu vou mostrar, as suas orquídeas vão começar a se desenvolver 100 vezes melhor do que elas estão desenvolvendo, né, sem fazer isso que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje. Então, se você tem um Denfall aí, compra uma orquídea, tá começando agora, acompanha esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar, mas antes curte aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, compartilha aí com seus amigos e bora pro tema de hoje. Vamos ver o que acontece assim que a gente compra uma orquídea, quais que são os primeiros passos para fazer essa planta continuar desenvolvendo e não acabar morrendo. Bora lá! Então vamos lá, gente, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, né? Eu virei a câmera aqui para mostrar para vocês mais em detalhe, né? Porque assim dá para vocês verem tudo certinho. Vocês podem ver que as plantas chegaram, estão até com aquelas hastes ainda, né? Que vem das floriculturas e tudo mais, hastes antigas, hastes secas, mas o problema não é isso, né, gente? O problema é ali, ó, no que essas orquídeas vêm plantadas. Então trouxeram eles aqui para mim e disseram o seguinte, não precisa replantar, porque eles já foram replantados, né? Já coloquei em um vaso maior, então é só deixar desse jeito que ele vai continuar desenvolvendo. Muita gente que não tem muito conhecimento das orquídeas, que estão começando agora, vai lá numa floricultura, compra uma plantinha, né? Às vezes o pessoal dá algumas dicas de cultivo, porém se te disserem isso, pessoal, eu já replantei, não precisa mexer na planta, pode deixar ela aí mais uns 2, 3 anos no mesmo vaso, toma cuidado, tá? Toma cuidado porque muitas vezes pode acontecer exatamente o que aconteceu aqui. Disseram, né, que elas foram replantadas, a gente observa aqui, né, que tem a brita nova, tem um pouquinho de casca de pinos nova, porém ali, gente, ó, no miolo da planta, ela continua com um substrato velho. E quando a gente vai fazer um replante, igual eu falo para vocês, o intuito é isso aqui, tirar esse substrato velho que muitas vezes acaba danificando as raízes da plantinha, né? Vocês podem ver, ela tá desenvolvendo aqui algumas raizinhas e tudo mais. E assim, é muito complicado a gente deixar desse jeito que elas vêm, porque às vezes elas vêm só na casca de pinos, né? Isso não mantém tanta umidade, mas em muitos casos pode acontecer isso aqui, ó. Olha a situação que essa planta tá. Ela veio já replantada, né? Plantaram ela aqui nessa fibra de coco. Gente, sempre que você vê uma orquídea plantada nisso, né? Replanta o mais rápido possível, não deixa, porque senão a planta pode acabar morrendo. Essa aqui ela já veio, né? Nesse substrato aí, ó, tá com um substrato velho. Simplesmente tiraram do vasinho pequeno que elas vieram e colocaram em um vaso maior. O tamanho dos vasos que colocaram tá até adequado, tá? Pode manter aí nesses vasos, não tem problema nenhum. Mas o principal problema é esse, né? Elas foram simplesmente retiradas do vaso antigo e colocadas num vaso novo, simplesmente completaram o substrato e o velho que acaba danificando as raízes ainda tá aí, né? Então sempre que você comprar qualquer orquídea, né? Hoje a gente vai falar sobre os Denfalls, sempre observem esses pontos. Aqui, qualquer planta que chega para mim, eu replanto imediatamente, porque senão a gente acaba perdendo. Imagina, as minhas orquídeas são cultivadas em substrato que seca rápido demais, então quase que todos os dias eu molho elas. Imagina se eu inventar de molhar isso aqui todo dia, ou então dia sim, dia não. Vai apodrecer tudo. Denfall não gosta de muita umidade. Se a gente deixa nesse substrato que eles vêm, a chance de apodrecer as raízes e a planta acabar morrendo é muito grande. Então fica a dica aí para vocês. Replantem sempre para não ter nenhum tipo de problema. Olha essa planta, que coisa mais linda que ela tá. Foi replantada também. Olha só a situação.
Se deixar nisso aqui, acabou, né? Vocês podem ver, essas raizinhas que estão mais marronzinhas aí, ó, tá simplesmente morrendo, tá vendo? As raízes já estão apodrecendo. Olha que dó, deixar uma planta dessa nesse substrato que ela vem, achando que ela vai desenvolver. A planta chega linda, né, pessoal? Incrível. Olha só a folhagem dessa orquídea, tá incrível. O broto dela e tudo mais. E no final acaba morrendo. Não por falta de cuidado, e simplesmente porque não foi trocado esse substrato devidamente. Então, o intuito de fazer um replante é tirar o substrato velho e não manter ele e adicionar mais substrato ali, né? Então, assim, fica a dica aí para vocês. Compra um Denfal, replanta o mais rápido possível para você não acabar perdendo, né, as plantas. Então, aqui tem vários casos, ó. Esse aqui até saiu um pouquinho do substrato que estava solto ali do lado, né? Mas olha só, esse aqui, gente, tá plantado na terra praticamente, tá vendo? Fibra de coco com terra vegetal, uma bagunça que virou isso aí. Alguns estão na casca de pinos com brita, mas tudo naquele mesmo sentido, né, com o substrato velho ali, não foi retirado, então não adianta muita coisa, né, deixar a planta assim no mesmo substrato que vem é a mesma coisa de deixar no mesmo vasinho, né, simplesmente aumentaram o vaso e pronto. Então, Denfal ou qualquer outro tipo de orquídea é replante o mais rápido possível para você não ter problema, tá? Esse é o segredo para você manter a saúde das plantas e manter o bom desenvolvimento, tá bom? Essa aqui vocês podem observar, ela já está há mais tempo, olha a situação, já está amarelando tudo, mesmo saindo haste floral, ela está saindo duas hastezinhas, mas está amarelando, por quê? Aqui, o substrato velho, o que que fez? Tá destruindo a planta. Então, primeiro passo, replante, tá? Vamos para as dicas. Denfal gosta de bastante luminosidade, então sombrite de 50% ou 70%, pegar bastante sol, porque se ficar na sombra não floresce. Denfal é híbrido de Dendrobium, eles não precisam de estresse hídrico, porém os cuidados é quase igual, né? Eles precisam de bastante luminosidade e não pode ter excesso de umidade, principalmente nas raízes, porque senão apodrece com uma facilidade gigantesca, por isso a gente tem que replantar o mais rápido possível para ter um bom desenvolvimento, tá? Então, um lugarzinho bem iluminado aí para que eles floresçam. Se o seu não tá florindo, muda de lugar, coloca onde pega um pouquinho mais de sol, que eu tenho certeza que vai funcionar, tá bom? Eles não precisam parar de molhar. Pode molhar o ano todo, pessoal, pode adubar o ano inteiro, tá? Não precisa parar, o único segredo é esse, não exagerar na umidade, né? Porque senão vai apodrecer, a planta não vai desenvolver, e também não deixar totalmente na sombra, porque senão não vai florescer, tá bom? Denfal é uma planta muito fácil de cuidar, floresce o ano todo, uma orquídea incrível, só tem que seguir esses cuidados básicos aí, né? Não tem muita coisa que se falar sobre eles, é simplesmente isso, controlar a umidade e luminosidade para que eles desenvolvam, né? E principalmente o replante. Então, eu tenho que replantar isso tudo que tá aqui e eu vou aproveitar esse vídeo pra gente fazer o replante de um deles aqui, né? Pra vocês verem um jeito incrível de cultivar essas plantas e poder molhar sempre, sem risco de apodrecer. Então, vou organizar aqui tudo pra gente começar o replante, né? E aí, a gente segue aí pra eu passar essas dicas pra vocês. Ah, outra coisa, gente, já vou passar de adubação. A mesma coisa das outras orquídeas, tá? Pode usar adubinho orgânico, adubo de crescimento e de floração. Eu não uso enraizador, tá? Se você quiser utilizar, pode, desde que não utiliza enraizador em excesso, porque senão isso pode atrapalhar na floração, tá? Então, assim, eu uso adubo orgânico, adubo de crescimento e o de floração e só isso. Quem não tem adubo, quem tá começando agora, também não tem necessidade, tá? Ah, eu tô com uma plantinha, ganhei um Denfal, comprei um Denfal, eu preciso de um adubo para colocar nele. O que faz uma orquídea florir e desenvolver é umidade e luminosidade. O adubo fortalece ela, então se você tem, pode utilizar, como eu tenho aqui, eu já sou acostumado a adubar as outras orquídeas, eu adubo eles normalmente. Quem não tem, tá começando agora, é a primeira plantinha, simplesmente coloca onde pega um pouquinho de sol, tá bom? Que ele vai desenvolver bem e regue, né, da maneira certa, sem exagerar, para que ele não apodreça. Esse é o segredo para o desenvolvimento. Não tem muita coisa pra gente fazer, não tem um monte de adubo e coisa diferente para jogar nas plantas, é simplesmente isso que vai trazer um bom desenvolvimento. Não deixar naquele substrato e, né, seguir essas dicas aí, tá bom? Se você comprou um florido, já quer replantar, pode, não tem problema não, tá? Quando eu compro o que tá florido, eu já replanto. Esses aqui é porque já vieram assim, sem flor, né? Já acabaram aí as florações, então eu tô replantando agora porque chegou ontem. Mas esses dias chegou um pra mim, mesmo florido, eu replantei, ele manteve a flor. O segredo é tomar cuidado para não danificar muito as raizinhas. Agora, se você comprou, quer esperar acabar a flor, toma cuidado, não fica molhando demais não, porque você pode acabar
tá apodrecendo as raízes da planta por isso, tá? Quer manter a flor? Pode manter, depois que acabar você replanta, mas enquanto ela estiver no substrato que ela veio, toma muito cuidado com as regas, não molhe demais, né? Porque muitas vezes pode acontecer de ter algo ali no miolinho do substrato que vai manter um pouco mais de umidade, tá? Então fica de olho nisso aí e bora pro replante deles. Então, gente, vamos lá, ó, eu separei esse aí pra gente estar fazendo o replante e a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é o que já deveria ter sido feito, que é tirar todo o substrato velho. Primeiro a gente tira essa hastezinha de bambu que fica aqui para tutorar as flores, né? E vai limpar o substrato dele. Então a gente limpa as raízes, né? Então tira todo o substrato velho, porque é esse o intuito do replante, igual eu falei para vocês. E o mais importante, que a maioria das pessoas não tiram, é isso aqui, gente, ó, essa umidade excessiva, esse esfagno que eles colocam aqui, que fica apodrecendo o miolo das raízes. Por isso que muita gente compra essas plantas, quando vai cultivar, ela começa a apodrecer o pezinho, amarela tudo e morre. É simplesmente isso. A umidade vai ficar sempre mantida aqui, ó, no miolo das raízes, e é isso que a gente tem que evitar, entendeu? Então, ó, limpou, não precisa de lavar as raízes, tá? Não tem necessidade, não. Hoje eu vou fazer um plantio acoplado, então todos aqueles ali eu vou plantar desse jeito, eu acho que fica bem legal e as raízes ficam mais livres para se desenvolver. Esse substrato velho vai pro lixo. Deixa eu colocar ele aqui nesse outro vasinho, porque a gente vai utilizar o mesmo vaso. Eu vou dar uma limpadinha naquele vasinho ali. Igual eu falo, na maioria das vezes nem precisa mudar o tamanho do vaso. Pode até plantar no mesmo vasinho, né? É só dar uma limpadinha ali. O que importa mesmo é tirar o substrato velho. O nosso plantio vai ser acoplado, então vou utilizar um tronquinho. Isso aqui é um pedacinho de caibro, aqueles de construção mesmo. Olha só, a gente posiciona a planta aqui com cuidado, tá? Ó. Vai posicionar sempre com a frente, onde tem o broto, para onde tem mais espaço para crescer. Posicionou aqui, como é um plantio acoplado, essas raízes podem ficar livres aqui, tá? Não precisa ficar mexendo muito nas raizinhas, não. Pegou aqui, ó, passou um arame ali no meio, amarrou, firma ela bem no tronquinho e vai ficar nessa posição aqui, tá? Simplesmente pegou o tronquinho, amarrou a plantinha com o brotinho virado para onde tem mais espaço para crescer e aí a gente segue para o próximo passo. Olha só, gente, já amarrei, tá vendo? A planta ficou bem firme, isso é bem importante, tá? Não adianta você amarrar no tronquinho e deixar ela bamba, porque senão não vai desenvolver. Depois disso, o mesmo vasinho, eu só limpei ele, a gente vai posicionar dessa forma, simplesmente aqui, ó. Então a gente coloca ela desse jeitinho aqui, tá vendo? Ó, com as raizinhas livres ali dentro, porque o que importa é tirar aquele substrato velho. Depois disso, eu vou pegar uns pedacinhos de carvão, né, que eu utilizo sempre aí para ajudar no enraizamento, é bem legal o carvão. Os pedacinhos de carvão, se você não quiser utilizar, não tem problema. Depois disso, ó, simplesmente joga um pouquinho de brita ou qualquer pedrinha que você tiver aí por cima, tá vendo? Ó, coloquei um pedacinho de carvão lá no fundo, igual vocês viram, alguns pedaços, né? E simplesmente isso, gente, olha só. Plantio feito na brita com carvão, um plantio acoplado super legal. Esse brotinho vai conseguir enraizar e ter várias raizinhas aéreas, né, livres aí. O resto das raízes vão ficar ali embaixo com a umidade que precisa, sem exagero e sem substrato velho para poder acabar destruindo a planta, né? Ó, ficou firme, ficou tudo ok, ficou bem legal. Agora é simplesmente colocar ele no cantinho dele lá, né, e fazer isso com todos os outros. Então, assim, como eu já ia replantar todos, eu decidi gravar esse vídeo para vocês, para alertar nesse ponto, né? Mesmo que a pessoa às vezes falou que replantou, observa, vê se ainda não tem o substrato velho e principalmente essa buchinha de esfagno que sempre fica lá no miolinho das raízes, porque é isso aqui que vai matar a sua planta. É por isso que às vezes você não consegue desenvolvimento com denfal e nenhum outro tipo de orquídea. Lembra que o segredo dele é luminosidade e umidade na quantidade certa. Se você exagera na umidade principalmente, você mata a planta, tá? Então faça aí, ó, quem não quiser fazer acoplado com o tronquinho, pode fazer o plantio normal,
né? É só tirar aquele substrato velho, colocar por o substrato novo, né? Porque aí o novo vai fazer a planta desenvolver perfeitamente. Substrato pode ser brita pura, casca de pinos, carvão e brita, pode ser carvão puro, carvão com brita, isso aí fica a critério de vocês. O que importa é não deixar aquele substrato velho para não acabar matando a planta nem trazendo doenças, né, e fungos aí para ela, tá bom? Mas enfim, o vídeo de hoje era esse, pessoal. Queria só mostrar isso para vocês mesmo, tá? Quem gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar dicas novas vocês receberem aí, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E se você não tem desenvolvimento com Denfal, faça isso, depois me conta aqui o resultado que eu tenho certeza que vai dar super certo, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau.